Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: está acontecendo agora. Vivemos em um mundo que vive sob uma ilusão de segurança, enquanto nos bastidores estão sendo traçados os rumos para um conflito catastrófico. Pessoas que vivem em aparente segurança, conforto e distração, sem compreender que tudo pode mudar muito em breve. O profeta Daniel, um judeu que vivia no exílio, explicou a Nabucodonosor o curso da história mundial por meio de um sonho que o rei teve. O rei sonhou com uma estátua. A cabeça dessa imagem era de ouro fino. O peito e os braços eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As coxas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. A cabeça de ouro era a Babilônia, o próprio Nabucodonosor e seu reino. O peito e os braços de prata eram o Império Medo-Persa, que conquistou Babilônia. O ventre e as coxas de bronze representavam um terceiro império mundial sob Alexandre o Grande. As coxas de ferro representavam Roma. E os impérios mundiais surgiram e desapareceram exatamente conforme a ordem do sonho e a interpretação de Daniel. Daniel continua a interpretar o sonho. Isso você viu até que uma pedra desceu sem intervenção de mãos humanas. Ela atingiu a imagem nos pés, que era de ferro e barro, e os esmagou. Então ferro, barro, bronze, prata e ouro foram esmagados juntos e se tornaram como palha na era de verão, e o vento os levou, de modo que não se puderam mais encontrar em lugar algum. Mas a pedra que esmagou a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 2, 32 ao 36. A pedra simboliza um reino que não foi construído por mãos humanas e representa um reino que destrói todos os outros reinos humanos, desde a Babilônia até o último reino do fim dos tempos. Essa é a luz no fim do túnel mais escuro da história, a grande esperança. Há um desfecho, mas antes que esse desfecho se concretize, o mundo precisa primeiro atravessar o vale. E nós teremos agora que atravessar esse vale. E o que Daniel viu, então, diz respeito exatamente ao tempo em que vivemos. E essa visão se passa na religião que hoje chamamos de Irã. E esta visão das tardes e das manhãs que te foi revelada é verdadeira, mas tu deves manter a visão em segredo, pois ainda há muito tempo até lá. Daniel 8, 26. E essa visão abalou tanto Daniel, esse homem de fé tão firme, que está escrito: e eu, Daniel, fiquei exausto e fiquei doente por alguns dias. Versículo 27. O que Daniel terá visto para ficar doente por causa disso? Um homem desse calibre espiritual? Ele se admirou com a visão e ninguém conseguiu interpretá-la para ele. Versículo 27. E como será conosco? Nós que vivemos exatamente nesta época em que se desenrolou a visão de Daniel. Está acontecendo agora. Nós somos essa geração. Uma visão que o profeta Daniel teve há 2.500 anos. E Daniel viu o desenrolar do fim diante de si, como em um filme. E ninguém escapará dos acontecimentos do fim dos tempos. Temos de estar preparados agora. Amanhã podem surgir manchetes que você nunca imaginou que um dia leria. Amanhã pode começar o que Daniel viu há 2.500 anos. Você tem óleo na sua lâmpada? Está preparado? E onde estava Daniel quando recebeu essa visão? Essa revelação que deveria manter em segredo até o fim? Exatamente onde o conflito atual está ocorrendo, no Irã. Ele estava em Suzã. E aconteceu que, enquanto eu olhava, eu estava no castelo de Suzã,
que fica na província de Elam. Daniel 8, verso 2. Elam fica no atual Irã. E Daniel viu um carneiro com 2 chifres, uma imagem que, como o próprio Daniel explica, representa a Pérsia, que se expande para o oeste, norte e sul. O carneiro simbolizava o Império Medo-Persa. Ele avançava em várias direções, o que demonstra sua expansão militar e seu poder. E nenhum animal lhe resistia, e não havia quem pudesse escapar de seu poder. Ele fazia o que queria e se engrandecia. Daniel 8, verso 4. Enquanto Daniel observava o carneiro, surgiu um bode que atacou o carneiro. Enquanto ele observava, eis que veio um bode do oeste, percorrendo toda a terra, sem tocar o solo, e o bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Daniel 8, verso 5. O bode simboliza o Império Mundial da Grécia, liderado por seu primeiro grande rei, Alexandre o Grande, que veio do oeste da Macedônia. O grande chifre entre os olhos do bode representa o próprio Alexandre. Depois que o bode, Alexandre, atingiu o auge de sua força, o grande chifre se partiu, e em seu lugar cresceram 4 chifres, o que representa a divisão do império entre os 4 generais de Alexandre após sua morte prematura. Mas isso não foi tudo que Daniel viu. Ele também percebeu, ao mesmo tempo, no confronto entre o carneiro e o bode, uma profecia sobre o fim dos tempos. Pois, segundo o princípio bíblico, vale o seguinte: o que aconteceu, isso mesmo acontecerá novamente. O que se fez, isso mesmo se fará de novo. E nada de novo acontece debaixo do sol. Se acontecer algo de que se possa dizer, vê, isso é novo, já aconteceu há muito tempo, nos tempos que nos precederam. Eclesiastes 1, 9 e 10. E assim voltamos agora mais uma vez à visão com os 2 carneiros. Estamos no palco e vemos como a antiga Pérsia se levanta novamente hoje, desta vez sob o nome de Irã. Vi o carneiro atacando para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal resistiu a ele, e ninguém escapou de suas mãos. E ele agiu conforme lhe aprouve, e se tornou grande. Daniel 8, verso 4. E é exatamente isso que o Irã de hoje faz. A Hezbollah no Líbano, forças militares pró-iranianas no Iraque, a oeste do Irã, os Houthis no Iêmen, ao sul do Irã. Olhem para o Irã e vejam quais alianças ele está formando. Ele não tem medo. Veja quais tecnologias ele desenvolveu e como está o andamento do enriquecimento de seu programa nuclear. E vejam as bases que ele construiu no Oriente Médio. Observem os grupos que ele patrocina. Observem como ele desafia o Ocidente. E enquanto eu observava, eis que vinha do Ocidente um bode, percorrendo toda a terra, sem tocar a terra. O bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Daniel 8, verso 5. E quem vem do Ocidente? Os Estados Unidos. E Daniel descreve um poder que vem do Ocidente em grande velocidade. E os Estados Unidos vêm com a sua força aérea, que não toca a terra. Daniel descreveu esse poder militar com precisão, e isso há 2.500 anos, antes mesmo de os aviões terem sido inventados. E ele chegou até o carneiro que tinha 2 chifres, que eu vi diante do rio, e correu contra ele com ira violenta. E vi que ele se aproximava do carneiro, e cheio de fúria, ele atacou o carneiro e quebrou seus 2 chifres. E o carneiro não teve força para resistir a ele, mas o bode o derrubou e o pisoteou, e ninguém pôde salvar o carneiro de seu poder. Daniel 8, do 6 a 8. E o bode tornou-se muito grande, e quando atingiu o auge de sua força, o grande chifre se quebrou. Em seu lugar cresceram 4 chifres consideráveis, voltados para os 4 ventos do céu,
e de um deles cresceu um pequeno chifre. Daniel 8, 8 ao 9. Mas Daniel não descreveu apenas o ataque, mas também as consequências. Depois que o bode pisoteou o carneiro, um pequeno chifre cresceu do chifre quebrado. E o pequeno chifre tornou-se muito grande para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Versículo 9. E a terra gloriosa é Israel. Quando o Irã for atacado, a ordem atual no Oriente Médio entrará em colapso. E o que acontecerá então? Do caos atual surgirá o pequeno chifre, que se tornará muito grande. Ele é descrito assim: e cresceu até o exército do céu, e lançou alguns do exército das estrelas da terra, e os pisoteou. Sim, cresceu até o príncipe do exército, e tirou-lhe o sacrifício diário, e devastou a morada do seu santuário. E foi instituído um sacrifício profano no lugar do sacrifício diário, e o chifre derrubou a verdade. E tudo que ele fez, conseguiu. Daniel 8, 10 ao 13. Em Daniel 8, 23 ao 26 continua. Mas no fim do seu reinado, quando a medida dos ímpios estiver cheia, surgirá um rei insolente e astuto. Ele será poderoso e causará grande destruição. E tudo que fizer terá sucesso. Ele aniquilará os poderosos. E sua intenção se voltará contra o povo santo. E ele terá sucesso por meio de engano. Tornará-se arrogante e de forma inesperada destruirá muitos e se rebelará contra o príncipe dos príncipes. Mas ele será quebrado sem intervenção de mão humana. Daniel 8, 23 ao 26. Seu poder será quebrado sem intervenção humana. Isso significa que a sua destruição não ocorrerá por meio de um exército, nem por meio de uma bomba. Ela não será provocada por uma manobra política. Ela virá de algo que está além do alcance humano, de algo transcendente. E isso se liga diretamente ao final do capítulo 2, a visão da estátua, na qual uma pedra, sem intervenção humana, se desprende e atinge a estátua nos pés, destruindo-a completamente. Tudo pode mudar em um instante. Precisamos estar preparados. Que todos sejam ricamente abençoados.